Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer aqui uma análise com um react, com uma comentada sobre o anime de Solo Leveling em comparação ao mangá, ao webtoon, no caso, né? Vamos ver como é que ficou o trailer, também vamos conferir um pouco da equipe por trás e ver essa pequena polêmica que tá acontecendo aí na comunidade em relação a fãs que gostaram e fãs que não gostaram. Eu também vou dar minha opinião no meio disso tudo. Eu sei algo altamente perigoso de se fazer na internet, mas eu tô aqui pra gerar entretenimento pra vocês, inclusive com a mão quebrada. Vamos que vamos começar isso aí. Olha, não ironicamente, eu acho que esses pequenos shots já dão pra mostrar uma diferença bem clara da arte do mangá, né? Eu acho que isso vai ser um ponto polêmico que a gente vai encontrar aí na discussão da comunidade. O design tá bem diferente também. Essa parte aí clássica. A trilha sonora é do Hiroyuki Sawano, mas eu devo dizer que o Hiroyuki Sawano tem muita gente que gosta dele, muita gente que não gosta, mas fica incomodado pelo fato dele só fazer a mesma coisa. Eu não acho que ele só faz a mesma coisa, mas ele tem um estilo muito característico e algumas obras ele tem umas músicas que são menos marcantes. Vamos ver se vai ser o caso aqui de Solo Leveling. Eu acho que o estúdio da A1 Pictures é um estúdio bom para adaptar esse tipo de obra assim, tá? Claro, você vai ter ali o Ufotable da vida e tal, Mapa também, mas o A1 Pictures eu acho que é um que faz um trabalho bem competente, só que a minha preocupação é o que rolou com alguns outros animes recentemente, que é a identidade da obra original, a identidade visual da obra original, e não é só o desenho, como a mensagem é passada através das imagens, que envolve ritmo, que envolve impacto, que envolve escolhas artísticas, que envolve exageros ou não, que envolve deformações ou não, que envolve rachura ou não, sujeira ou não, enfim. Quando você adapta um webtoon ou um mangá para um anime, você vai ter essa alteração, não tem como não ter. Mas existem trabalhos que conseguem fazer um uso melhor da obra original para transmitir algo mais diferenciado e impactante para uma animação. Esse frame aí, eu acho que tá bem melhor do que os outros em relação a como a imagem e ao estilo do autor, do webtoon, tinha. Anterior a essa imagem, parecia um pouco mais genérico, vamos dizer assim. Caramba, é mais um anime, nos mesmos padrões, arroz com feijão ou pipocão, de isekai, shonenzão basicão, de fantasia medieval. Tudo bem que Solo Leveling não é nem fantasia medieval e nem isekai, mas no sentido de, tipo, existe um traço muito comum hoje em dia. É normal de toda era tem seu tipo de traço. E talvez por estarmos em uma era onde sai muito anime, isso fique mais claro pra gente e talvez nos incomode mais. Só que ele adulto, ele Shed ficou muito mais próximo do webtoon do que ele garotinho. E aqui mais uma imagem. Se eu te perguntar se isso aqui é Solo Leveling ou 86, a diferença visual não tá tão na cara assim, né? Eu acho que isso que talvez incomode muita gente. Esse estilo que você não consegue compreender / diferenciar a obra claramente. E isso não envolve só o traço ou a proporção do personagem, mas também como a cor é utilizada, efeitos, contrastes e por aí vai. E aqui temos a equipe que a gente vai conversar sobre ela agora. Só que essa treta, o que é a treta, né? Uma coisa é a gente só conversar aqui e tal, que assim, ruim não parece que tá ruim. Eu não achei que tá ruim. Ruim é uma palavra muito forte. Mas, se a gente for comparar com... Aqui, vamos ver como é que é o capítulo 1 de Solo Leveling pra gente poder comparar a arte do anime e como a arte começou. Aqui, aquela cena lá, obviamente provavelmente teremos censura em questão de sangue, o que é uma pena, e a gente pode ver que existe alguns degradês, né? Por exemplo, pro lábio dele aqui, até o nariz, vai tendo uma mudança de cor. Aqui é relativamente bem genérico mesmo. Assim, novamente, Solo Leveling não é nenhuma obra espetacular, caraca, olha essa identidade visual super diferenciada e tal. Mas eu não acho que é feio, sabe? Em relação a... Por exemplo, esse narizinho aqui que fica mais escuro é algo que, se eu não me engano, o anime de God of High School fez. O God of High School, por mais que tenha sido uma adaptação fraca em questão a como eles adaptaram o roteiro, eu acho que visualmente eles conseguiram ter uma identidade interessante, sabe? Você consegue olhar God of High School e ver a diferença dele para outros animes. Esse é o capítulo 1. Vamos ver como que Lembrando que a obra original é uma novel, isso aqui foi adaptado para um estúdio, que tinha um artista principal. E a gente vai ver agora como é que é o capítulo 101 para ver como é que foi a evolução do artista. Esse aqui é o capítulo 101, tá? Vamos ver como é que foi a mudança da arte. Dá pra ver que eles têm uma
O traço da arte é bem, não irregular, mas ele muda de grossura, né, conforme passa pelo corpo do personagem, o que dá uma sensação diferenciada em relação aos membros do corpo, o que tem mais destaque, o que é mais grosso, o que não é. Isso é o tipo de coisa relativamente difícil de se adaptar em um anime, tá? Porque isso é uma característica mais comum de se encontrar em obras desenhadas no papel, obras estáticas, né, de desenhos estáticos. Vamos ver como que eles vão fazer o efeito das sombras, né, que é uma parte que pode dar muito errado. Se for 3D já era, né? A gente pode ver que em relação às sombras é tudo muito preto, né, um preto bem chapado. Novamente, o shot dele no anime, dele já nessa transformação, vamos dizer assim, nessa versão, eu não achei que ficou ruim não. Então assim, dá pra ver que tem algumas diferenças, só que é o trabalho do estúdio conseguir adaptar a essência da obra escrita pra obra animada. E não tem como copiar. Porque se você só vai copiar, não vai dar certo, porque mídias diferentes se comunicam de formas diferentes e precisam de coisas diferentes, pois elas têm limitações diferentes. E aí você vai encontrar saídas artísticas para tentar transmitir a mesma mensagem ou a mesma intenção de forma diferente. O trailer, eu vou te dizer que não me trouxe muito essa sensação. Não parece que eles tentaram transmitir nada. Parece que eles só tacaram a parada ali, né? Aí vamos ver agora a reação de algumas pessoas em relação a isso. O Sakuga One postou o trailer, tá? E eu queria ver uns comentários que eu cheguei a dar uma visualizadinha rápida antes para ver a opinião das pessoas em relação ao trailer. Agora vamos ver como é que foi a reação do público em relação a isso, certo? Acho que como ainda falta um ano para lançar, eles devem fazer umas melhorias na animação, né? Então a pessoa não sentiu tanta firmeza nessa adaptação. É que falta menos de um ano, mas isso talvez não signifique muito na prática, devido ao cronograma do projeto, que aparentemente não parece ser dos melhores. Ainda assim, tempo para melhorias no material final existe. É esperar e ver o que acontece. Então dá pra ver que já começou com um alerta vermelho, né? Cronograma ruim. Se bem que hoje em dia isso é padrão, né? Design genérico, tá igualzinho aquele anime. Tá igualzinho, kkk. Esse anime já era, assim como Kaiju Number 8. Então vamos ver aqui. Essas são as duas imagens do trailer, né? E ele tá comparando com esse anime que eu não tenho nem a mínima ideia do que é. Então, de fato tá complicada a situação, hein? Isekai de temporada. Esse povo fala como se Solo não fosse mais genérico possível, o mais genérico possível. Nem na produção original eles tentam algo novo. Essa obra aí exala na originalidade. De fato, eu não acho que Solo Leveling é a obra original nem nada. Ela pega conceitos bem básicos que nerd gosta e aplica de um jeito que começou bem divertido, porque a leitura é rápida e o processo de aprendizado do personagem é bacaninha. O autor usa isso bem algumas vezes. Tipo quando ele precisa descobrir quem são os monstros magos que estão usando a magia de revelar a posição dele. E aí ele pensa igual como se fosse um jogo. Esse tipo de coisa é legal. Quero deixar bem claro também que não é porque uma obra é básica ou genérica que ela é ruim. Isso é algo muito importante de se deixar claro. Inclusive no meu vídeo sobre o Gato de Botas eu mostro como o filme é bem basicão e bem clichê em relação a todos os conceitos que você pode imaginar. Porém, ele é muito bem feito, muito bem produzido, e o roteiro é muito gostoso. Enfim, tudo isso mostra que o problema sempre é a execução. Então vou deixar o link do vídeo do Gato de Botas aqui embaixo para quem quiser assistir. O que mais me incomodou nesse PV foi o Designer. Design, não é designer. Designer é quem faz o design. O que te incomodou foi o design. Achei meio genérico. E sem contar que parece que houve atrasos porque adiaram novamente. Atraso sempre é uma notícia complicada, porque ele pode ser bom para dar mais tempo e ele pode ser ruim porque se atrasa uma parte e eles não têm tempo suficiente, as outras partes viram uma bola de neve de problema, né? Design genérico mid, muito bom, top 10 argumentações na internet. O design foi tão Ctrl-V, Ctrl-C do manhwa, então já adorei. Eu não achei que foi igual do mangá, do manhwa não, do webtoon. Eu achei que ficou bem diferente. Não só em relação a como as proporções dos personagens foram apresentadas, que não teve muito pra gente ver, pra falar a verdade. A forma que a cor é apresentada, eu achei que também ficou menos chamativo do que no Webtoon. No Webtoon eles distribuíram as cores de uma forma um pouco mais padrão Webtoon, né? Vamos falar a verdade, a forma que eles usaram a cor ali é padrão Webtoon. Mas, como a gente não vê isso muito animado, talvez fosse interessante. Que, por exemplo, gente, olha só isso aqui. Tá vendo essa thumb do Naofumi? Editor, foca na thumb do Naofumi aí. Cara, parece que é o mesmo personagem, modo raivoso. Esse que é o foda. Olha só o moleque aqui e o personagem modo raivoso aqui embaixo. Isso é problemático, né? Essa ausência de identidade. Não que a identidade tenha que ser nova, mas ela tem que ser chamativa de alguma forma. Né? Mas pra um trailer,
Isso é um trailer ou um teaser, né? Já tá no meio de tudo aí. Vamos ver os comentários aqui. Vamos dar apoio total pra essa obra. Tem que dar apoio. Tudo bem, eu entendo o fã, mas eu vou dar apoio se a obra for boa. Tipo, se a adaptação for boa. A galera aqui, em geral, tá animada, tá bem feliz, em geral. A galera que só tava esperando, que é fã, tá bem feliz. Agora, vamos esperar que a trilha sonora do Sawano, em geral, ele nunca decepciona, vamos esperar que ele faça um trabalho legal. Só que, e aí? Quem que vai fazer um trabalho legal aqui nessa obra, né? A gente pode ver as pessoas que fizeram o trabalho em diversas áreas aqui. O Sawano a gente já conhece, então vamos ver os demais, tá? O diretor é esse homem aqui, vamos ver alguns trabalhos deles, pra gente ficar mais animado ou mais preocupado. Vamos lá. Vamos tentar pegar... Eu não vou saber falar os episódios que ele foi diretor, tá? Mas aparentemente ele tem uma experiência relativamente até vasta em obras atuais, vamos dizer assim. Mas vamos ver onde ele foi diretor de tudo, sem ser só de episódio. Ok, esse aqui vai ser o segundo trabalho dele como diretor total da obra. Fora isso, ele só foi diretor de episódio e trabalhou em algumas coisinhas aí. Foram poucas coisas, mas a maioria delas eu acho que o otaku médio vai conhecer, que eu achei curioso. Mas assim, segundo trabalho dele como diretor mesmo, é o primeiro trabalho dele de ação como diretor, o outro foi Ecchi. Vamos ver, esse aqui foi o quê? Composição da série. Exatamente isso significa o quê? Supervisão de roteiro? Ah, valeu, Brasil. Isso aqui, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13... Até que ele trabalhou muitas vezes com isso. Mas, ao mesmo tempo, também, os trabalhos dele foram mais pro otaku médio brasileiro underground. Eu conheço alguns poucos só que estão aqui. Parece que a equipe anunciada aqui não é lá das mais, né? Não é lá das mais... Uou! Crianças problemáticas estão vindo de outro mundo, não estão? Porra, a situação tá levemente complicada. Vamos ver o character design. Ah, e ó, talvez esse seja um motivo para as pessoas estarem sentindo uma estranheza em relação à adaptação dos personagens pro anime. É o primeiro trabalho, é o segundo trabalho. É o segundo trabalho da pessoa para character design, pelo menos que tá documentado aqui. Isso pode ser uma notícia um pouco drástica, dependendo do tipo de fã que você for. Então assim, o que que eu achei do trailer? Eu achei que foi ok, não foi ruim, mas também não achei que, caramba, chamou atenção. Em comparação, eu acho que de outras webtoons que foram adaptadas em anime, por mais que eu não tenha gostado do anime lá da torre, eu achei que visualmente ele chamava atenção, ele era diferente. Não que ele tinha um design diferenciado, mas a forma que tinha o character design, junto com as cores, junto com a estética em geral do anime todo, foi diferenciadinho. E também, novamente, o God of High School, que também foi bem diferenciado. Desses três, eu acho que Solo Leveling foi o que recebeu o tratamento mais básico de todos, vamos dizer assim. E a obra, dentre esses três, que eu mais gostei também, pode-se dizer. Tower of God eu não li tudo, eu não gostei tanto de Tower of God. God of High School eu só li um pouco, não terminei de ler. Solo Leveling eu terminei de ler, inclusive tem vídeos aqui no canal. Então assim, eu vou esperar pra ver o que acontece, mas as minhas expectativas não estão lá no alto. Eu espero ser impressionado, porque a fórmula de Solo Leveling é muito simples. É ação legal. Era isso que carregava o Webtoon. Uma arte bacaninha com uma ação legal. O Virtu falou o seguinte, o trailer, acho que ele não chama tanta atenção pra quem não conhece. Tipo, se não fosse uma obra conhecida, acho que ia passar despercebido. Sinto mais ou menos a mesma coisa. Seria uma obra que não receberia tanta visualização de primeira, precisaria de um público e influenciadores falando que vale a pena ler, ou assistir no caso. Então é isso, galera. Como eu falei, eu gostaria de ter visto algo a mais. Não achei que ficou ruim, mas também não superou minhas expectativas e nem talvez tenha atingido elas. Mas assim, eu espero que a obra fique bem, eu espero que ela evolua conforme os episódios passem. A coreografia vai ser algo extremamente importante, assim como as animações de combate e tudo mais. Acho que tendo isso bem feito, o design ter tido uma utilização de padrões mais comuns de animações japonesas, acaba passando, né? Porque, de qualquer forma, o design de Solo Leveling é bem parecido com o padrão Webtoon. Só que, visualmente, em animes, isso não é tão comum. Então é legal quando aparece alguma coisa do tipo. A A1 Pictures sabe fazer luta. Isso é uma coisa que eles sabem fazer. Olha, pelo menos a A1 Picture é um estúdio que eu fico relativamente calmo no quesito coreografia e ação, tá? Por mais que eu tenha meus problemas com Sword Art Online e tudo mais, tem momentos bem legais de ação lá, tá bom? Nanatsu também teve momentos sensacionais de ação. Algumas outras obras que também não estão nesse nicho, mas foram muito bem recebidas. Eu gosto de Aono Exorcist, eu já li o mangá, no caso, né? A adaptação do anime foi okzinha, muito bonita em algumas partes,
deixou de manter a média em outras, mas em geral não tem muito o que falar. Darling in the Franxx tem uns Sakugas bem legais, apesar dos outros problemas da obra, né? Então assim, a gente tem os Fairy Tail aí da vida, eu só espero que Solo Leveling não seja adaptado como Fairy Tail, porque a animação de Fairy Tail eu acho que vacilou muito em relação a lutas. Então isso é um problema que a gente pode ter aí. Só que como a equipe de Solo Leveling não é aparentemente uma das grandes equipes do A1 Pictures, isso pode ser um pouco assustador pra quem tá esperando uma edição, uma adaptação boa, né? Mag é bem legal, eu gosto de Haito Gensou no Gringar, tem várias adaptações aqui de Sword Art Online. 86, como eu falei, né? O design eu achei que ficou bem parecido ali naquela hora, não dá pra... Se eu perguntasse pra você qual que é a diferença entre os dois, é capaz de você não reconhecer. O Fate Apócrifa tem muitas lutas legais, então isso pode ser um elemento pra deixar a galera mais calma, tá bom? Aqui ó, o Licorice fez muito sucesso, foi muito bonito. Eu não assisti, mas os clipes que eu vi eram muito bonitos. Grand Crest Senki foi uma adaptação bem decepcionante, pra falar a verdade, em todos os aspectos, e foi numa vibe meio genérica em relação a tudo, né? Que é um medo que eu tenho, né, em relação à adaptação de Solo Leveling. A gente tem Nier agora, que tava com vários problemas de produção, se eu não me engano. Grand Blue Fantasy também não foi nada demais, a adaptação foi bem fraca. Enfim, é um estúdio com contatos, é um estúdio com meios e métodos de fazer as coisas. Então assim, se for necessário chamar alguém pra colaborar em cenas de ação específicas, pra dar um tchan, eu acho que não vai ser difícil. Isso levando em consideração o histórico aqui do estúdio e imaginando que seja de fácil acesso, pelo menos o contato desses animadores, e que imagino que vão querer trabalhar pra Solo Leveling, porque fez muito sucesso, ou não, porque isso me lembra uma polêmica gravíssima, que é o mangá de Solo Leveling tem vários momentos meio anti-japonês. Eu não sei como que isso pode influenciar a disposição de certas pessoas para trabalharem na série como freelancers, vamos dizer assim, porque aparentemente, né, o autor de Solo Leveling tem umas relações não resolvidas com o Japão, assim como vários coreanos não têm, por causa de diversos problemas históricos que rolaram e que emergiram recentemente também, em relação a pedir desculpa por coisas que aconteceram na guerra, enfim, várias paradas. Eu acho que esse pode ser, talvez, um dos elementos mais escondidos e mais perigosos que podem evitar que Solo Leveling tenha uma adaptação em relação à qualidade, vamos dizer assim, de Sword Art Online, que é uma adaptação bem feita. Ela é bonita, ela é fluida, ela tem músicas boas, é um produto muito bem feito. Por mais que a história possa ter seus problemas, é um produto muito bem feito. Então talvez possa ser uma das coisas que impeçam de ter uma adaptação estilo Sword Art, estilo Nanatsu, e talvez vire algo mais Fairy Tail, né, ou Grand Crest Senki. Enfim, só o tempo vai dizer. E aí pessoal, o Narrador do Futuro aqui fazendo uma edição rápida. É o seguinte, apesar de eu ter pensado isso, não tem como a gente quantificar o quanto de influência esse elemento pode ter na criação do anime. Às vezes, quem sabe, um baita animador fodão vai ter vários projetos para trabalhar e pode deixar de trabalhar em Solo Leveling por causa de algo do tipo. Ou não. A menos que alguém fale alguma coisa eventualmente, a gente nunca vai saber se esse tipo de coisa foi algo que atrapalhou a produção do anime. Então eu levantei esse elemento mais como uma curiosidade, uma possível, talvez, teoria da conspiração, do porquê Solo Leveling não tá tendo o tratamento que deveria ter pra muita gente. Até porque eu sei que também tem vários animadores muito bem qualificados que não são japoneses, são coreanos, chineses e por aí vai. E pra eles o fato da obra ter momentos anti-japonês pode ser até um motivador, mas pelo que falaram, o anime vai mudar algumas coisas, assim como o manhwa teve algumas modificações quando foi publicado no Japão. Enfim, essas coisas são complicadas de se quantificar, como eu falei. Então fica mais pra discussão, você acha que esse tipo de polêmica pode fazer com que algum animador decida não trabalhar no projeto? Às vezes o animador já tem tanta coisa pra fazer e não quer se envolver em algo que já falou mal da terra natal dele? Enfim, nunca saberemos a menos que aconteça alguma polêmica de fato. Mas esse foi um ponto que eu não vi ninguém levantando nas discussões que eu participei, então achei legal trazer aqui pra vocês. É isso aí, vamos voltar pro vídeo. Então vamos aí ver o que vai acontecer. Eu tô agora com o pé atrás. Vamos esperar pra ver como é que vai ficar. Eu vou acompanhar enquanto eu estiver achando divertido, mas é claro que eu vou dar uma chance. Tem vídeo de Solo Leveling aqui no canal, eu já li tudo. Eu acho que foi uma pena o autor principal do estúdio que adaptou ter morrido. Eu não sei se isso influenciou em como a obra foi adaptada, se o cara ia dar algum tipo de ajuda, referência, documento, e isso acabou se perdendo, e aí eles foram pra outro modo de produção. Eu não tenho conhecimento sobre nem produção de anime e nem sobre desse anime em específico, mas vamos esperar pra ver o que vai dar. Dizem também que a continuação de Solo Leveling, que adapta os capítulos finais da novel, que não foram adaptados originalmente no Webtoon,
estão sendo bacaninhas, eu não li ainda. Eventualmente eu devo fazer isso, admito que eu não tô tão interessado assim. Mas eu entendo também que tudo foi rushado por causa da morte do autor, que já devia estar bem debilitado enquanto ele terminava o Webtoon, porque dá pra ver claramente como ele acelera tudo rapidamente e acaba que a gente tem aquele final, não desenvolveu as coisas que pelo menos eu gostaria de ver. Tem a minha review, vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um apoio. Esses vídeos mais simples estão acontecendo porque eu quebrei a minha mão e tá complicado aqui. Então, depois os vídeos mais complexos voltam, eu deixei muita coisa preparada e aí eu vou intercalando com algumas coisas mais simples, beleza? Tamo junto, valeu, apoia o canal a partir de míseros R$5 para ter live exclusiva e várias outras coisas, ou compra uma camisa da loja do canal. Valeu! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, André Luiz Melo, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belis, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.